Agora, você é o nosso primeiro convidado, nossa live 4. Beleza. Então, estreia aí, nosso primeiro convidado. Bom, antes de tudo, eu queria agradecer aí o seu convite. Aceitei de plano aí quando você me convidou, né? A gente só fez questão aí de ajustar esse horário para dar certo. E já estou acompanhando a página de vocês aí, estou achando bem bacana o trabalho que vocês estão fazendo, né? Mostrando aí como vocês podem economizar aí nas construções. Então é isso aí, continue assim. E para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Pascoal, eu formei em Direito, sou advogado, especialista em Direito e Processo do Trabalho, já atuo há 7 anos, advogando mais nessa área trabalhista, e também sou professor em Direito, Processo do Trabalho e Prática Trabalhista em universidade particular aqui de Goiânia. Então eu vivo disso todos os dias e gosto muito desses assuntos. Por isso que eu falo com muita tranquilidade aqui sobre o direito do trabalho. Eu estou aqui à disposição para tirar dúvidas que você tem nas obras ou até mesmo que você já teve aí durante o período que você foi empresário. Então, eu me coloco aqui à disposição para tirar essas dúvidas ou até mesmo das pessoas que estiverem participando aqui. Beleza, beleza. Deixa eu dar um alô aqui para quem já foi entrando: Ana Júlia, Edna, Rafael, Ricardo, da Opto Engenharia, um abraço. O Adriano tá aí, o outro irmão, a obra, tá aí firme. Tá firme Luciana, aí? minha esposa. Maria Cleide Alves, um abraço. Ó, o Ricardo aqui, ó. Já morei nos Estados Unidos, 100 anos na frente do Brasil. É isso aí, Ricardo. Semana que vem o Adriano vai tratar desse assunto aí, do como é que são as diferenças entre Brasil e Estados Unidos. Dona Dolores, um abraço. Por um Então acaso, vamos esse lá, então. convidado é o Gessner, esse dos Estados Unidos? Gessner? É o Gessner, né? Você não falou o Gessner, nome dele, bacana. Isso tá aí. certo. Então tá, vamos lá, vamos começar. Enfim, aqui no Brasil, né, falando daqui agora, então nós temos aí um regime de contratação que, com a reforma trabalhista, né, de 2017, se eu não me engano, né, Ela é de novembro de 2017. tá certo. Teve algumas mudanças aí significativas, né, e Sim. assim, hoje depende demais do contratante aqui, quando a gente principalmente trata de obras públicas, então há uma certa exigência, né, de principalmente as contratações aí com carteira assinada, né, porque os órgãos não querem se serem penalizados na justiça, né, então há uma certa fiscalização. Aí nas obras particulares, aí é um Deus dará, né, aí sai tudo quanto é coisa que a gente nem imagina. A gente vai viver 100 anos, vai ter coisa nova. Então, É hoje, verdade. um regime que está muito, muito praticado é a terceirização, né, doutor? Que é a gente terceirizar, vamos supor, etapas, né, da obra. Exemplo, um serviço de elétrica. A gente tem uma empresa que tem um responsável técnico, ele tem a mão de obra qualificada dele, na qual a gente firma um contrato e ele vai fazer o serviço de elétrica para mim e vai emitir nota fiscal, eu vou pagar essa nota e ele vai, né, pagar os funcionários dele e ter o lucro dele. Quais são os Certo. percalços aí? Que a nova lei aí veio falar da terceirização, doutor? Então, falando sobre o primeiro ponto que você trouxe aí, sobre a reforma trabalhista, que veio aí na época do governo Temer, realmente é uma legislação que alterou muito a legislação trabalhista, foram mais de 100 artigos, e com certeza ela veio para flexibilizar muitos direitos trabalhistas que eram muito rígidos. A legislação trabalhista não aceitava muita negociação, era um negócio muito protetivo. Então, eles diminuíram um pouco esse poder que o empregado tinha em relação à empresa e trouxe um pouco mais de igualdade entre as partes. Então, hoje a empresa tem mais opções de contratação. Por exemplo, trouxe a modalidade de contrato intermitente. Em relação a essa questão aí da terceirização, o que mudou? Que logo em seguida teve também uma alteração na lei do trabalho temporário,
que falou-se sobre a terceirização de atividade fim. O que seria essa terceirização de atividade fim? Quando você cria uma empresa, tem lá o contrato social e naquele cartão do CNPJ tem o objeto da empresa, né, que seria a finalidade dela. E quando eu falo da atividade fim da empresa, eu estou falando para qual finalidade ela foi criada. E quando você terceiriza um serviço de atividade fim, antigamente, antes da reforma, esse vínculo era reconhecido direto com a tomadora de serviço, que seria quem terceiriza o serviço. E a responsabilidade era direta dela, e não, por exemplo, dessa empresa prestadora de serviço, para depois a empresa tomadora responder. Então, essa questão foi alterada, e hoje, Fabrício, qualquer atividade fim pode ser terceirizada. O STF já bateu o martelo nessa questão, tá? Já está pacificado essa questão aí de terceirização de atividade fim. E o que mudou foi o seguinte: agora o vínculo vai ser sempre direto com quem contrata esse empregado, e a empresa que terceiriza o serviço, ela responde só depois que aquela empresa prestadora de serviço não conseguir pagar os direitos trabalhistas daqueles empregados que ela administra ali. Então, é uma segurança a mais para quem terceiriza o serviço. Ou seja, demora um pouco mais chegar nela, quando, de fato, ela tem problema com a prestadora de serviço. Mas, você perguntou sobre percalço aí, o que é interessante? Que essa empresa tomadora de serviço, que seria quem terceiriza o serviço, que ela tenha um ato de fiscalizar essas atividades. E como que ela faz isso? Antes de efetuar o pagamento, né, depois da emissão de nota fiscal, como você disse aí, ela tem que verificar se essa prestadora de serviço está cumprindo as obrigações trabalhistas perante os seus empregados. Igual o exemplo que você deu aí de uma empresa do ramo né, de eletricidade, que fez a parte da obra de eletricidade. Por exemplo, se você terceiriza esse serviço e essa empresa tem empregado sem carteira assinada, não paga hora extra, não recolhe FGTS, não recolhe INSS, não fornece vale transporte, o que pode acontecer no futuro? Esse empregado dessa empresa prestadora de serviço, ele coloca as duas empresas no polo passivo da ação. Ou seja, a que contratou ele e que descumpriu as obrigações do contrato de trabalho, e a tomadora de serviço, que seria quem terceirizou ali aquela parte da obra. Então, a responsabilidade subsidiária ainda existe. E se a empresa que terceiriza o serviço quiser ficar livre disso, ela tem que provar que sempre fiscalizou essas obrigações, e ainda assim é bem complicado ela fugir dessa responsabilidade, porque ela, de uma certa forma, ela é beneficiada com o serviço, com a mão de obra. Então, tem pessoas que acham que acabou a responsabilidade, mas isso não é verdade. Tá. Então, mas aí a lei deu uma clareada nisso, né? Ela veio para dar uma certa liberdade, né? O que ficou bacana é que acabou esse negócio de vínculo direto com a empresa que terceiriza. Porque o que acontecia demais? A empresa não tinha uma segurança jurídica nessa terceirização. Por exemplo, nesse ramo de construção, às vezes, essas empresas que prestavam serviço de maneira terceirizada não faziam as coisas direito, e aí, de repente, ficava lá 2, 3 anos prestando serviço, e os empregados dessa empresa pediam o vínculo direto com a tomadora de serviço. Entendi. E aí, imagina, você... Ia na empresa maior, né? Esse cara tem mais dinheiro, já vou direto nele. A segurança para eles é muito maior. Mas aí ele ainda pede, mesmo assim, a responsabilidade da empresa que geria aquela mão de obra ali. A responsabilidade é das duas, mas o vínculo, a obrigação de anotar a carteira, de fazer todo o recolhimento de INSS, FGTS, era da tomadora. Então, com a reforma trabalhista, isso acabou. Então, é por isso que hoje, no ramo de construção civil, a maioria das empresas optam por terceirizar maior parte dos serviços, né? A gente vê aí, desde a fundação,
Depois você que entende melhor aí de obra pode falar as etapas que são terceirizadas, né? Hoje, Fala aí, a praticamente, fundação, o que tem, mais? tem empresa aí que até a menina do cafezinho se brincar já está terceirizada. É a guarda da obra, é todo mundo. Talvez ele vai ter aí um engenheiro, no máximo um mestre de obra fichado e tal. Quando são obras particulares, né? Que você tem mais liberdade. Mas aí nós temos também a MEI. Como é que a MEI entraria, contratação de MEI com terceirização? Como é que funciona isso? É uma outra E ainda, modalidade. e ainda falando sobre terceirização, Fabrício, por que que está mudando muito? É porque cada vez mais as pessoas estão especializando em um determinado ramo. Então, por exemplo, a fundação. Você pode ter certeza que uma empresa de fundação, quando ela faz só isso, às vezes ela vai investir um pouco mais no treinamento dos empregados para fazer aquilo, no maquinário, na estrutura da empresa para ter uma logística melhor, e isso acaba, né, facilitando essa prestação de serviço. Serviço de pintura, vamos imaginar que é uma empresa só de pintura. Às vezes a pessoa vai focar muito nessas questões, vai treinar os empregados, vai, né, fazer alguns cursos de capacitação, e aí é por isso que vem dando certo, né? E aí, como você disse, a burocracia para você administrar isso é até um pouco menor, porque Sim. como gestor da obra ali, você não fica preocupado com aquela questão, ah, eu vou assinar a carteira, ah, agora tem um 13º, vale transporte, e de repente aquela correria de folha de pagamento, né? E aí vem o pessoal querendo um vale, que é normal no ramo de construção civil, e isso demanda tempo, né? E quando a pessoa é terceirizada, não. O gestor ali da obra, o que terceiriza o serviço, qualquer coisa ele fala, não, isso não é comigo, não, eu estou pagando pelo serviço aqui, no contrato de prestação de serviço está determinado dessa forma, ele que vai gerir toda essa parte. Certo. Hein, Entendeu? Gustavo? Até o Vitor Bruno aqui está lembrando da pejotização. É, tem se praticado muito, né? Principalmente os cargos administrativos, porém, pode ser uma armadilha é, perigosa quando tem alguns critérios que, se acontecerem, o funcionário pode requerer o registro em carteira. Quais são eles aí? Explica para gente quando que o PJ pode criar o vínculo. Certo. Vamos lá. Primeiro vamos explicar para o pessoal que não entende o que é pejotização, o que é pejotização. Sim, Vamos lá, existe pessoa física, que tem lá o nome dela e o CPF, né? É uma pessoa física que está lá cadastrada na Receita Federal. E a PJ é uma pessoa jurídica, ou seja, é uma pessoa física que constituiu uma empresa para ter um CNPJ, é uma empresa, é diferente, não se mistura, né? E quando eu falo de PJ, eu estou falando de uma pessoa que, de uma certa forma, tem que ter autonomia, quem tem que ter a gerência da sua empresa, tem que prestar serviço de acordo com o contrato que é firmado com as empresas, e se ele tiver uma equipe, ele vai administrar a sua equipe para, né, conseguir faturar ali o lucro que ele pretende faturar com cada serviço, né, e pagar a sua própria equipe. Agora, quando eu falo de pejotização, o que acontece na prática? Às vezes a empresa precisa de alguém que trabalhe para ela todos os dias, que trabalhe para ela de forma pessoal, habitual, que tem que ficar praticamente à disposição, mas ela não quer assinar a carteira. Ela fala, não, eu vou ter um custo muito maior se eu assinar a sua carteira, e aí esse custo para mim é inviável. O melhor caminho, às vezes tem empresa que usa até o argumento que meu contador me orientou a que você tem que abrir uma PJ. Aí a empresa pede para o empregado abrir uma pessoa jurídica, ou seja, não parte, essa vontade não parte dele. E aí o que acontece na prática? Ele trabalha como pessoa jurídica, mas com todos os requisitos de um empregado. E aí, quando a gente vai ler lá o bendito artigo 3º da CLT,
tem lá esses requisitos que eu acabei de falar aqui, que quando eu estou na sala de aula, por exemplo, eu costumo falar que é o SHOP, com S, que é subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Se tiver os 4 requisitos, não tem como fugir do vínculo empregatício. O que o juiz faz? Ele declara nulo toda aquela constituição da pessoa jurídica, daquele contrato de prestação de serviço, e ele vai aplicar a verdade real naquele caso concreto. E se essa pessoa jurídica provar que, de fato, ele trabalhava com esses requisitos do artigo 3º, se ele provar que não partiu dele a vontade de abrir empresa, partiu de quem contratou, se ele mostrar que, de fato, não tinha autoridade para ir embora quando ele queria, né? Porque o cara é pessoa jurídica, ele deveria ir embora na hora que ele entender que deve. Então, assim, quando, de fato, ele preenche os requisitos, o juiz do trabalho manda reconhecer o vínculo. E aí, meu amigo, eu costumo falar que isso é uma bomba atômica, porque a empresa, quando contrata, ela acha que está economizando. Aí coloca lá um salário, às vezes, até melhor para ele, porque não tem 13º, férias, FGTS, não vai pagar a verba rescisória, mas aquilo se torna a base de cálculo para calcular tudo depois. O 13º do período que ele trabalhou e não recebeu, o FGTS todo período. Se ele tiver feito hora extra, ele vai ter direito à hora extra. Então, assim, se tiver direitos previstos em convenção, ele vai receber férias. Aí, de repente, ele está lá 3 períodos sem férias, ele pede em dobro, multas. E, assim, um exemplo básico. Às vezes eu faço uma conta assim, nossa, se ele tivesse a carteira assinada, ele ia receber uns 30 mil, e de repente, com a tese de pejotização, ele vem cobrando todo o retroativo, e isso praticamente triplica na Justiça do Trabalho, e a empresa não faz essa conta, né, porque ela não esperava que essa ação iria acontecer, porque até ao momento que eles estavam juntos ali, existia uma confiança, e geralmente essa confiança é quebrada depois que acaba ali a prestação de serviço e talvez porque aquele PJ, né, empregado, começa a passar uma dificuldade financeira e a primeira coisa que ele pensa é nessa futuração trabalhista. Entendi. Então é um risco. Principalmente para engenheiro. O que eu ando vendo aí na prática, viu, desse ramo seu de construção civil? Engenheiro tem a legislação que regula a profissão de vocês, né? Eu até separei a lei aqui, né? A lei 4.950 de 1966, uma lei antiga pra caramba. E ela deixa claro 2 coisas, que vocês têm uma jornada legal de 6 horas e tem um piso salarial que fala aqui que é de 6 vezes o maior salário mínimo vigente no país. E aí, meu amigo, nessa crise, as empresas não conseguem pagar esse valor, tá? E aí, o que elas fazem? Abre um PJ, engenheiro, né? Abre um PJ, e se a gente bota, mas trabalha aqui para mim, segunda a sexta, bate ponto, você não pode ir embora, você tem que prestar contas aqui pra gente, né? A gente que vai mandar você ir nas obras tudo, e esse cidadão vai trabalhando, e aí quando sai, vem, né, e entra com essa ação que a gente está discutindo aqui. Então, e às vezes a empresa até coloca o seu departamento pessoal para abrir a PJ para o cara, para o engenheiro. Isso acontece. Então, isso aí eu já vi demais acontecer, né? O famoso e-mail, né? Favor enviar seus dados para a gente abrir sua pessoa jurídica. Pessoal, quem tem que abrir pessoa jurídica é a pessoa física que tem interesse em abrir essa pessoa jurídica. Então, quando isso acontece, já é uma prova robusta de que a empresa forçou a barra para ele abrir uma PJ. sim, Então, sim. a empresa já começa perdendo de 1-0 aí no Poder Judiciário, quando ela faz isso, entendeu? Entendi. E assim, o salário mínimo já está regulamentado, o salário mínimo para engenheiro de 8,5 salários mínimos vigentes. Então a pancada pode ser até maior do que os 6 lá da década de 60. É complicado. Bem que eu falei no anúncio dessa live, que essa live vale dinheiro. Compareçam, pessoal.
Então é muito cuidado. Pode-se contratar PJ? Pode, ninguém está dizendo que é errado. Porém, tem 4 requisitos, que é o chope com S, né? Que se a pessoa cumprir, subordinação, onerosidade, como é que é? Habitualidade. O H é de Subordinação, habitualidade. Habitualidade. onerosidade e pessoalidade. Então, A se subordinação preencher. é essa questão, que ele não tem autonomia, que ele não é ele que faz a jornada de trabalho dele, é a empresa que administra, não é ele que escolhe os clientes que ele vai atender. Então, toda essa gerência sobre a vida dele é a subordinação. A onerosidade seria o salário que ele ganha ali por mês, que em regra seria o valor da prestação de serviço. A habitualidade hoje, a partir de mais de 2 vezes por semana, já é considerada habitual. E a pessoalidade é porque é só você lembrar do currículo. Quando você contrata alguém, você contrata porque você gostou daquela capacidade técnica da pessoa. Ela sabe fazer coisas que você precisa. Então, é um serviço pessoal. Ela não pode chegar lá na empresa, olha, meu irmão vai vir aqui no meu lugar hoje, meu primo, meu amigo, meu parente. Então, é um serviço pessoal. Então, preencher os 4, já era. Agora, se faltar um deles, aí é show de bola. Então, o que as empresas, vamos colocar assim, um pouco mais espertas, elas fazem? Primeiro passo, não manda o cidadão abrir a PJ, de forma produzindo provas contra ela, só jogam indireta que lá o serviço é todo terceirizado, não tem empregado direto. Então, se ele tiver interesse, não exige essa habitualidade, ou seja, não coloca a pessoa lá mais de 2 vezes por semana, que aí fica bacana. A onerosidade, a dica que eu dou é não colocar um valor fixo, colocar um valor por produtividade, ou seja, produziu, ganhou, não produziu, não tem nada. Entendeu? E a questão da pessoalidade é criar um contrato mostrando o seguinte, olha, quando o senhor não puder comparecer à obra, tem que vir outra pessoa que tem a mesma capacidade técnica que, né, você, como sócio da empresa, aí tem. Aí fica bacana, um contrato mais justo, um contrato assim, que aí ele vai ser um PJ de verdade, ele vai administrar essa empresa de verdade. Então, resumindo, a pejotização ela tem as vantagens, mas tem que ter cuidado, né? Ela pode ser vantajosa para ambas as partes. Então, vamos falar aqui para mais um tipo de contratação que é por empreitada, né? Você e só mais um detalhe, vocês comentaram aí que eu vi que o Victor comentou também que o salário é de 8,5, mas não é isso. É o seguinte, é porque a jornada de engenheiro é de 6 horas. Aí, o TST, ele tem uma súmula, é a súmula 370, ela fala o seguinte, que quando ele trabalha 8 horas, a gente tem que calcular a 7ª e 8ª hora dele com o valor hora. Aí acaba indo para esses 8,5. Porque entendi. os 3 salários mínimos dele é de 6 horas, mas aí como a maioria trabalha 8, aí por isso que fica esse salário de 8,5. E ele só teria direito à hora extra a partir da 8ª e não a partir da 6ª. O TST já pacificou isso também. Quem que for da área do direito aí quiser ler essa súmula depois, eu até tive aqui a curiosidade de pesquisar ela. É a 370 do TST. Tá certo. O Ricardo aqui da Opto Engenharia fez uma pergunta interessante. Se eu colocar uniforme em mão de obra informal, gera vínculo empregatício? Então, o uniforme, é Ricardo o nome dele? Da Opto. É uma prova de que a empresa tem uma certa gestão sobre esse empregado. Então, assim, se esse empregado que usa uniforme não tem vínculo empregatício, se ele trabalha, por exemplo, como diarista, a dica que eu dou é para ele observar bem o chope com S. Porque se o Ricardo manda o cidadão executar ordens lá, executar tarefas todos os dias, se ele trabalha mais de 2 vezes por semana, se ele de fato recebe por mês ou até mesmo por diária, tem como configurar o vínculo por diária também. E se ele não manda outra pessoa no lugar dele,
né, o uniforme vai ser só um detalhe, vai ser só uma prova a mais contra ele, Sim, entendeu? sim, Então isso com certeza. acontece muito. E aí, para ele regularizar essa situação, seria uma história parecida com o que eu acabei de dizer aqui. Às vezes é melhor ter um rodízio de, de aristas desse jeito que eu estou falando aqui, trabalhar no máximo 2 vezes por semana, sem essa questão de habitualidade, do que deixar essa pessoa frequente lá, entendeu? Para não gerar o vínculo. Porque senão é a É, mesma história da pejotização aí. O cara entra depois que ele termina a prestação de serviço, depois que a crise chega lá na casa dele, é que ele vai sentir aí a vontade de entrar com a ação. Não vai ser agora trabalhando. na construção civil é difícil, Gustavo, porque é difícil você encaixar a mão de obra, né? Quando você encaixa a pessoa que ela trabalha sequencialmente, aí ela tem que ir todo dia, você não consegue, é difícil, é complicado. Na teoria é uma coisa, na prática é outra, principalmente na construção civil. Talvez em serviços domésticos, outros serviços de prestação de serviço, jardinagem, piscineiro, assim, eu acho que é mais fácil de conseguir isso, mas a É, habitualidade ali na construção civil, você precisa dela, não tem jeito. Mas é não isso tem aí, né? jeito. Não tem jeito. Vamos Aí falar o jeito do outro certo seria tipo assinar de. a carteira, né? É, também. Assinar a carteira e respeitar a convenção da categoria, verificar em qual enquadramento que ele se encontra ali, exercendo determinada função. E aí, né, quando você estiver perto de imaginar que ele tem que ser dispensado, para dar uma economizada, é dispensar e mandar cumprir o aviso, né? Que aí você não tem que indenizar o É, aviso. talvez E uma hoje, maneira Fabrício, pode é, é falar. fazer um rodízio aí de contrato de experiência, né? Talvez é, ficha, CLT, 90 dias, troca. E vai fazendo rodízio de 90 em 90 dias. Talvez seria mais fácil. Você só não pode fazer isso com o mesmo empregado. Por exemplo, você Sim, contrata sim, um, né? Agora, se for sim, fazendo um rodízio, fica bem bacana mesmo. sim, sim, com certeza. Mais algum detalhe aí? Eu vou passar para um outro tópico que é o outro tipo, que é a empreitada, né? Empreitada global ou por preço unitário, que Aham. seria, né, a questão de você ter um preço fixo. Ah, você vai pintar minha casa aqui por R$ 5.000. Então, o que acontecer aí é problema seu e eu te pago 5.000. Como é É. que funciona aí? Isso aí, Fabrício, já é uma relação de trabalho e não é uma relação de emprego. Então, a Ah, gente afasta o CLT desse tipo de contrato e vai para o Código Civil. Se a gente for ler o Código Civil lá na parte dos contratos, tem o contrato de empreitada. E lá regula todas as cláusulas que devem ter nesse contrato de empreitada. Então, como você disse aí, né, a gente tem essas duas formas de negociação e é muito interessante. Só que a gente tem que lembrar duas coisas. Tem construtoras que costumam empreitar serviços. E aí já é um pouco complicado, porque é a terceirização da atividade fim. Ela está empreitando algo que ela faz. E aí hum, ela é responsável pelos empregados desse empreiteiro, entendeu? Já que o ramo que ela atua é de construção. Agora, vamos imaginar uma outra situação aqui. Vamos imaginar você, Fabrício, como pessoa física. Se você não for do ramo da construção civil, se você exercer outra função aí na sua vida, e se você empreitar uma obra, aí quem responde pelos encargos trabalhistas, por qualquer problema nessa obra é o empreiteiro. Tem até um OJ, quem tiver interesse, o OJ é uma orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho. Essa discussão chegou lá para saber se o dono da obra é responsável ou não, e o TST também pacificou esse entendimento da seguinte forma: se o dono da obra não for do ramo de construção civil, ele não responde. Só o empreiteiro que vai se lascar na história. Agora, se ele for do ramo de construção, ele vai responder junto com o empreiteiro. Então, tem que tomar cuidado com essa questão aí.
Porque é o Tá seguinte, certo. você vai Boa empreitar dica. para alguém, o que que você tem que analisar, né? Se essa empresa realmente já executou outras obras, se ela cumpre, né, as obrigações trabalhistas. Porque pensa comigo, mesmo que você empreite o serviço, é complicado você ter uma empreiteira que não cumpre essas obrigações, porque vai ter dor de cabeça. E às vezes outro advogado não sabe dessa OJ, ele acaba te colocando no polo passivo. Aí você vai ter que Entendi. se defender para provar que você está certo. Você vai gastar do mesmo jeito. Então não vale a pena. Aí é importante quem for empreitar uma obra verificar essa empreiteira, essa pessoa que vai fazer essa empreita, para saber como que é o histórico dela, né? Verificar se ela já teve ação judicial, verificar as obras que ele já executou para saber se foi tudo certo, né? Verificar Sim. ali a documentação da empresa para ver se está tudo ok, como que ela registra esses empregados dela ou se ela não registra, porque aí você vai colocando na balança, né? Vale a pena empreitar ou não? Porque de Tá. repente é melhor, né, ir pelo caminho certo, que seria, né, o menos arriscado, já contratando logo ali mesmo como seletista e cumprindo aí todos os direitos previstos na CLT, nas OJs, nas sumas e etc. Tá Mas certo. é uma possibilidade que muita gente usa também, né? Não, é uma O que opção. não pode acontecer é a famosa empreita verbal. Essa empreita verbal já é complicado, porque, né, a gente que está na correria aí, às vezes deixa de fazer esses contratos, e aqui no escritório mesmo eu já peguei uns 5 casos de pessoas que vai ali e constrói aquela casinha ali para mim, vai ali e pinta aquela outra casa, vai ali e organiza aquela calçada ali do meu outro lote. Aí quando você vai observar, o cara prestou serviço por uns 7 meses, com os Nossa, requisitos do show, com essa. Aí vem a famosa ação de vínculo trabalhista. E aí é a mesma história que eu já contei aqui na live. e o que Existe a ação acontece, desse tipo também. o que acontece também que motiva as ações é um eventual acidente de trabalho, né? Às vezes o cara ele fica parado ali uma semana e quem está contratando ele, mas você não é fichado e não sei o quê, aí que desperta o cara para uma ação judicial, né? Então isso é um risco, é um risco, é um risco. Não tem jeito, Rapaz, né? a ação judicial que envolve acidente de trabalho é aquela ação de tirar o sono de qualquer um. Porque o Nossa. cara discute a responsabilidade pelo acidente, vai perícia, que seria um engenheiro do trabalho no local. Se o cara tiver alguma lesão, ele vai passar por perícia médica para saber a perda da capacidade laborativa que ele teve. Se ele perder a capacidade laborativa, geralmente eles calculam até a data que ele pode se recuperar, e se ele não tiver recuperação, até a expectativa de vida do brasileiro. Então, Nossa. já tive casos aqui que o cara perdeu 3 dedos e deu lá, por exemplo, R$ 400. Se o cara tiver 30 anos hoje, ele vai calcular esses R$ 400 vezes os meses que tem aí até chegar, eu acho que é 78 anos, a expectativa de vida do brasileiro. E Nossa. detalhe, o TRT daqui manda pagar de uma vez, não é parcelado não, O TRT de viu? Goiás? O TRT de Goiás manda pagar tudo de uma vez, não quer saber de parcelinha não. Então, assim, o Victor Bruno até comentou aí, tem gente que pede pensão vitalícia, mas a história de vitalícia é que a gente nunca sabe o dia que vai morrer, né? Então, É, às vezes, o, o valor antecipado é mais vantajoso, porque vai que você morre com 50 anos, né? E você já aproveitou o dinheiro que você iria receber ainda. é. Então, você poderia até pedir, mas o TRT daqui manda pagar de forma antecipada. E acidente de trabalho, Fabrício, o que acontece? Quem é do ramo de construção civil e, de fato, cumpre as normas do trabalho, a gente tem que falar aqui do PCMAT, né? Você, como engenheiro aí, você já tem conhecimento sobre esse lado, que é o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho da Indústria da Construção. E é obrigatório ter esse laudo nas construções, né? Porque ali tem todas as normas de segurança, tudo que os empregados têm que fazer, e as empresas têm que fiscalizar isso, né? Por exemplo,
cabe à empresa fiscalizar se os empregados estão usando EPI ou não, substituir os EPIs quando forem necessários, né? Dar Sim. os treinamentos necessários quando a função exige, né? Por exemplo, você vai colocar alguém para operar uma maquita, ou aquela outra serra, aquela que corta madeira, ou talvez uma retroescavadeira, e a pessoa nunca operou uma retroescavadeira na vida. Então, assim, qual que é a visão que o empregador tem que ter aqui no Brasil hoje? Se eu colocar a vida de alguém em risco sobre a minha direção, né, durante a jornada de trabalho, eu estou assumindo um risco que eu não deveria assumir. E na legislação trabalhista, existe tanta norma de segurança, porque, para você ter ideia, eu que sou professor, né, fiz especialização, estudo isso há muito tempo, sou advogado há 7 anos. Eu vou ser sincero, eu não sei todas as normas trabalhistas, que, cara, é coisa demais, é muita convenção, é muito detalhe, é muita norma de segurança do trabalho, né? É muito detalhe assim que a gente às vezes até se perde um pouco. Mas é claro Hoje, que não tem uma assim, boa noção, mas não tem que pode cumprir deixar, essas normas. não pode deixar de Uhum. fichar hoje, né, doutor? Não tem jeito. Até o Adriano voltando àquele assunto, quanto tempo depois para poder contratar o mesmo funcionário depois dos 90 dias do contrato de experiência? Tem regulamentação para isso? Não, isso aí é um princípio que a gente usa para falar sobre isso. Porque é o seguinte, o que a gente costuma observar é se a empresa está fazendo isso com a intenção de fraudar os direitos dele ou não. Porque qual que é a ideia de trabalhar com contrato de experiência? Não pagar o bendito aviso e nem a multa do FGTS. Aí se a empresa fica fazendo isso e contratando de novo, a gente tem que ter um cuidado, porque depois que ultrapassa o prazo de 90 dias, não cabe outro contrato de experiência. E tem uma norma da CLT, eu não me recordo qual agora, que fala que a gente não pode exigir de qualquer pessoa que queira ser contratada experiência superior a 6 meses. Então, para pensar comigo. Você teve um contato com essa pessoa 3 meses. Aí vamos supor que você espera ela sair da empresa, desse contrato, e contrata por mais 3 meses. Já deu 6 meses. Se você fizer de novo, já vai presumir a fraude. Certo. Então, o que a gente pede na prática? Por exemplo, se ficou 2 meses vagos ou apenas um aqui, a gente pede a unicidade contratual, como se pedisse a ligação dele. Aí a gente Entendi. pediria esses 2 meses de salário, o FGTS dos 2 meses, e transformaria esse contrato inteiro como prazo indeterminado. Tem Então tem que tomar manobra para tudo, hein? Tem manobra para tudo, hein, doutor? uma nova para tudo. E esse tipo de ação também já apareceu aqui e deu certo, porque tem muita empresa que faz isso, ou então faz pior. Chega num cara e fala: não, eu vou te ajudar, vou deixar você receber o seguro, mas você continua trabalhando. Aí o cidadão fica lá trabalhando, recebendo seguro, seguro acaba, ele é contratado de novo. Ou seja, ele, na verdade, trabalhou, mas recebendo seguro. E tem gente que entra na justiça depois, sendo que ele também cometeu um crime, não foi só a empresa. Isso é um Sim. problema maior ainda, porque ele, de fato, tem direito de receber o salário, a empresa vai negar porque ele estava recebendo seguro, mas acaba virando um problema criminal, uma fraude contra a administração pública, aí vai ter que Tá, responder lá na esfera penal. tá todo mundo errado, né? Nesse planetinha Todo chamado mundo. Brasil. Mas é isso aí, tem modalidade de tudo quanto é jeito, né? Então tem até por contrato para administração, né? Que quando você não tem todos os projetos, a obra tá ali meio mais ou menos, e tá faltando coisa, tá faltando projeto disso, daquilo, você pode entrar com um contrato por administração e ganhar uma porcentagem do dinheiro que girar ali por mês, enfim, o contrato de administração também é bem usado por muitas empresas, né? É bacana esse tipo de contrato, porque
é um negócio assim que você ganha pela produção, né? E às vezes, como você disse aí, quem vai construir não tá com aquele negócio tudo pronto, né? Às vezes está faltando muitos detalhes e aí de repente fica 2 meses parado, depois É, 2 meses ativo, fica difícil de orçar o global da obra, né? de Aí, orçar e de começar e terminar, né? Então é bem parecido com um regime de tarefa aí, né? Você vai organizando por período ali, por tarefa, mas você ganha uma comissão sobre os gastos que aquela pessoa que está te contratando vai ter com a obra, né? Eu já vi administração aí variando de 8 até 20% sobre os gastos da obra, né? E aí isso sim, é negociado. Isso aí é um contrato civil também, não tem nada a ver com a parte trabalhista. E aí, né, vai depender da boa-fé das partes, da vontade, da capacidade técnica de quem está sendo contratado para cobrar um percentual menor ou maior, né? Mas está tá sendo certo. bem utilizado sim, e é bacana, né? Para quem está nessa situação, às vezes compensa, porque, né, tem muitas pessoas aí leigas, né, que às vezes vão começar a construir e não tem esse conhecimento, então a administração vai dar todo esse suporte aí, né? Se é melhor terceirizar ou não, se é melhor fazer tal etapa agora ou não, e aí você vai se mantendo mais seguro, né? Em vez de Sim, sim, começar uma construção sem conhecimento técnico. Que é o que tá muita certo. gente faz, né? Acha que é Sim, construtor, quer economizar e depois contrata o engenheiro para arrumar as cagadas. É por aí ou não? exatamente. Exatamente. Isso acontece muito, principalmente em obras pequenas, né? Nós fizemos uma live aí sobre reforma, 3 semanas atrás, eu e o Adriano, e a gente falou muito disso, né? Obras menores, né? Pequenas, aí acontece isso demais. E também o regime de contratação em obras pequenas, a gente sabe que não é o ideal, mas é cultural. O brasileiro vai contratar por diária, não vai ter nenhum vínculo. O que a gente pode fazer para diminuir? A gente sabe que tem os riscos, principalmente no acidente de trabalho. O cara perder um dedo aí numa diária, num serviço de diarista aí, Deus proteja quem contratou. Deus proteja quem contratou, apesar de ser um acidente. É o quê? Pegar recibo de tudo que entrega para a pessoa, né? Fornecer os EPIs. O que a gente pode se proteger aí quando é informal? É, é, Então, é errado? É, mas não tem não jeito. é. Acaba acontecendo no Brasil. Eu diria o seguinte: às vezes vamos supor que você é do ramo de construção civil, você é um empreiteiro, você pegou uma obra por empreita, você vai subempreitar determinado serviço. Você pode fazer isso. Só que se você fizer isso, você tem que deixar a pessoa gerir o negócio dela. E, Sim, por exemplo, se a pessoa não tiver pessoa jurídica, tem como ela emitir uma requisição de pagamento de autônomo. Porque, sei. assim, às vezes a gente confunde a palavra autônomo com quem é médico, advogado, algum profissional liberal assim, mas autônomo, na verdade, é quem tem essa liberdade e não tem essa subordinação que o empregado tem. Ele que vai fazer o negócio dele acontecer e vai lucrar de acordo com a produtividade dele. Então, às Entendi. vezes, existe um pedreiro autônomo? Sim. Só que aí, se você for subempreitar para ele, você tem que fazer um contrato. Ó, vamos organizar aqui essa parte aqui da obra, você tem que terminar em tantos dias, eu te dou o valor X. Aqui depois do término da obra, 50% antes, 50% depois. Beleza. E aí você negocia ali com eles e se quiser deixar tudo formalizado assim na prática mesmo, poderia Sim, fazer esse RPA se ele não tiver a MEI, tá? Porque assim, Fabrício, a pejotização é quando existe a pessoa jurídica, mas de maneira irregular, que seria de forma habitual e tal. Mas se você não cobrar esses requisitos dele, não é certeza que ele ganha o vínculo, entendeu? Então, certo. assim, principalmente se você remunerar ele bem. O TRT daqui está tendo
Por exemplo, sabe o que eu vi esses dias? Mecânico. Vou fugir um pouquinho do tema aqui, só para você entender. Não, Quando você pode vai na colocar, oficina, vale. quando você vai na oficina, não tem um mecânico lá que te atende e tal, faz o alinhamento, verifica o óleo e tal. Geralmente Quando esse cara é você... comissionado. Aí que tá. Tem contratos hoje de parceria, cara. O que é um Não, contrato de parceria? É muito parecido com a história do salão de beleza. Mas eu vou falar do mecânico primeiro. O mecânico faz o serviço lá e deu, por exemplo, R$ 500. Aí sabe como que você pode regulamentar essa parceria? Meu amigo, R$ 500, eu vou tirar aqui 40% para você e 60% para mim, porque 10% vai para eu cobrir um pouco aqui dos custos aqui do estabelecimento que eu tenho, o resto aqui é meu lucro. Mas olha o tanto que você está recebendo. E aí o TRT daqui tem reconhecido esses contratos como válidos. E eles não têm carteira assinada. Da mesma forma, se você for num barbeiro, a mulher que vai lá no salão, é de tudo desse jeito também. O pessoal tá lá todo dia e tal, mas tem uma parceria, um contrato de parceria também. Eles recebem sobre a produção deles, mas eles são bem remunerados. Eles que fazem os horários deles, se eles não forem, eles não vão ter punições, não vão ter advertências, suspensões. E se eles forem, tá lá. Aqui, meu amigo, o barba e cabelo deu R$ 100, tá aqui. R$ 40 para você, 60 para o salão, porque R$ 10 aqui eu vou tirar aqui para o estabelecimento, mas está meio a meio aqui. E fica tudo certo. Entendeu? Então, esses tipos de contrato também, eles são considerados legais, apesar de não terem a carteira assinada. E para quem quer economizar, tem uma outra opção também. Eu estava até lendo a convenção de Goiás aqui. Tem a opção do horista também. Por exemplo, tá, você precisa do cara 8 horas, mas vai que você não precisa desse cara lá 8 horas. Talvez você negocie com ele até 20 horas por semana, em vez de 44, e aí de repente você tem um valor menor ali para pagar para ele, entendeu? Então seria uma opção também contratar esses empregados como humoristas. E aí, assim, você vai se organizando para ver o que e é mais isso aí viável para você. se assemelha um pouquinho até com a remuneração lá dos Estados Unidos, claro que guardadas as proporções, né? A questão das horas. Ah, eu te quero aqui, ó, é tipo o garçom, né? O restaurante que no sábado e domingo tem um movimento maior, ele vai contratar garçom ali extra só por aquelas Isso, horas de sábado e domingo, e o cara recebe por hora e tchau. Então já essa isso. reforma trabalhista, isso pode ser feito na construção civil também. Dá para Isso pode fazer. ser feito. Dá para fazer. O que você tem que observar são os limites legais. Você não pode ultrapassar 8 horas diárias e 44 semanais. E você não pode jogar os riscos do negócio nas costas dele. Que é o seguinte, tipo assim, olha, eu quero contratar você por hora, mas eu não sei quantas horas você vai trabalhar para mim. Aí de repente o cara, né, vai que vale transporte, aí você quer ele só 1 hora lá. Aí não é assim, você tem que já deixar claro quantas horas você quer, para ele também se programar, para ele ter uma noção de quanto que ele vai ganhar por mês. E aí você não vai poder pagar menos do que aquele mínimo. Agora, se ele ultrapassar aquela jornada que você já pré-fixou ali por semana, aí ele já ganharia o valor por hora, entendeu? Que ele Tá. produzia a mais ali. Então seria uma opção. Na própria convenção aqui de Goiás, do setor de construção, eles já definem o valor do piso de cada função, pedreiro A, B, C e tal, e já coloca lá o valor por hora também, entendeu? Então, é totalmente possível. Inclusive, as empresas de vigilância estão fazendo muito isso também, para economizar. E a Tá opção, certo. né? Nos Estados Unidos mesmo é assim, né? O pessoal recebe por hora, produziu, ganhou. Não produziu, não ganhou. Aí a única diferença aqui é que não vai ter esse negócio aí de, por exemplo, se você fixar 20 horas e ele não trabalhar, aí o risco já é seu, não é do empregado, entendeu? Tá certo. Pois é, então nós já estamos chegando no fim aqui. Você falou muito de fiscalização, né? Que às vezes as empresas podem pecar. E
a gente sabe que existe aí o compliance nessa história aí. Conta um pouquinho aí do compliance, parece que você está com o curso aí engatilhado, dá uma geral para o pessoal saber o que é o compliance aí, que pode É, ajudar nas fiscalizações, né, para evitar a ação trabalhista. a gente, depois da pandemia, começou a atuar na área do compliance aqui no escritório, que é uma assessoria preventiva que a gente vai um pouco além, tá? Então, assim, o que que seria esse compliance? Seria um serviço para a empresa ficar e estar em conformidade com as leis. Então, como eu sou especialista em direito do trabalho, eu foquei mais nessa área, e como eu já atuei na área civil, eu tenho uma noção boa também na parte de contratos. Então, como que funciona o serviço? A gente atua perante as empresas, verificando toda a documentação, todas as contratações que ela fez, as jornadas de trabalho, como que ela poderia melhorar essas questões, e vai abranger todas as questões legais, todas as questões de regimentos internos, a gente faz essa avaliação também. A gente faz um mapeamento de risco para saber o que, que a empresa tem que fazer para melhorar, para evoluir. A gente pode atuar também ajudando na política empresarial para melhorar ali o foco da empresa nessas questões. Em treinamentos também a gente pode separar alguns assuntos aí para ajudar em alguns treinamentos internos perante a empresa, para a empresa ficar em conformidade com as leis e para evitar esses problemas que a gente está falando aqui de ações judiciais, multas administrativas, né? E né, elas acabam gastando o que não estava programado. Isso é ruim, né, para as E empresas, ruim para esse as serviço é pessoas uma que mensalidade. É uma mensalidade. aí vai depender muito do tamanho de cada empresa, né? Do Tá, mas ela faturamento. paga por mês. Ela paga por mês para o seu É, escritório, qualquer outro advogado que prestar esse serviço, para ele ficar de sim, olho que sim. tá tudo certo. É isso. É como se fosse um acompanhamento mensal ali sobre tudo que ele está fazendo e fora as consultorias que ele pode tirar. Mas a gente resumiu isso tudo em um curso também, para quem for advogado aí que esteja assistindo. Eu também estou Ou dono de ensinando a empresa. Ou dono de empresa, né? empresa, né? Tem aquele outro curso que é o método empresa blindada, que a gente fez mais voltado aqui para os empresários. E agora a gente também está ensinando os advogados a atuarem com esse método empresa blindada, que seria para estar ajudando aí nessa mudança de visão dos empresários, né? A gente está batendo muito naquela tecla que é melhor prevenir do que remediar. Então, quando a gente consegue, né, mudar essa visão do empresário, ele vai ver que ele não está tendo um gasto, e sim um investimento, porque aí no futuro ele vai ficar livre desses problemas e vai fazer tudo de acordo com as leis, que não é fácil. O próprio Adriano aí disse, né, que na parte de segurança, por exemplo, para você ficar em conformidade com a lei, é complicado, por mais que você queira, né, por mais que você tente, são muitos detalhes. E aí é bom ter alguém fazendo esse acompanhamento, fazendo esse processo de fiscalização perante as empresas. Tá certo. E que para ter acesso a informações aí desse seu curso, como é que faz? Então, tem no site, na página do Instagram do escritório, GP Advogados, tem um link lá na bio. E Tá aí, quem certo. tiver interesse em conhecer melhor, pode clicar lá que vai aparecer mais informações sobre o curso, sobre as aulas que tem. Tem alguns vídeos lá também explicando o conteúdo do curso. Então, assim, é uma opção aí para quem queira, né, entender um pouco mais sobre o direito do trabalho, seja empregador, seja advogado, contador, pessoas que trabalham no RH. É aquela história, né? Conhecimento nunca é demais. Então, para a gente evoluir mesmo aí, né, na profissão, como empresário, é bom a gente ter essa noção geral, porque se alguém estiver fazendo alguma coisa errada, a gente já, né, está mais ligado, já sabe que vai dar um problema daquele jeito ali. Então, eu acho que é bacana a gente, né, ter um serviço preventivo aí.
Beleza, então, faltando um minutinho aí, eu quero te agradecer demais, doutor Gustavo Pascoal, especialista em Direito do Beleza. Trabalho, professor universitário. Foi uma honra aí contar com seus esclarecimentos. Quem sabe aí mais para frente a gente, essa parceria da empresa de construção civil, do engenheiro com o advogado, ela tem que estar sempre fomentada, porque a gente caminha junto. Muito obrigado Com aí certeza. pela presença. Eu que agradeço, foi uma honra estar aqui com vocês, foi muito bacana conversar aqui sobre esses assuntos e me coloco à disposição aí de vocês. Quem tiver mais alguma dúvida aí, qualquer coisa, entra aqui na página GP Advogados para a gente tirar as dúvidas aí no direct. E quem tiver dúvida aí do ramo de construção, de reforma, né, o Fabrício e o Adriano tá com a página aí também show de bola, que veio para, né, evoluir aí a profissão dos engenheiros e de quem está nesse ramo de construção civil também. Tá muito bacana aí os vídeos. Tá Beleza? E aí, certo. se surgirem outros assuntos, eu estou aqui, né? Mais nessa área trabalhista, eu fico à disposição. Tá bom, um abraço, tudo de bom, até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.